Ave Maria, Ave Maria, todos, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mais uma vez, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Podem sentar-se. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas vocês que aqui estão e vocês que rezam conosco através das redes sociais. Queridos irmãos no sacerdócio que comigo concelebram, nós estamos refletindo nesta novena a vocação e a missão dos batizados, e o tema específico para esta noite, quinta noite, as diversas posturas pastorais, evangelização e posturas pastorais. Aquelas que eu vou lembrar aqui, elas também têm o seu valor, sem dúvida, mas infelizmente, quase todas, exceto uma, limitam a verdadeira ação missionária da igreja. Uma apenas é aquela que realmente deve ser a postura da igreja e que foi a postura de Jesus. Então aqui rapidamente vamos lembrar um pouquinho algumas destas posturas, e depois cada um pode se perguntar: qual é a minha? Como devo atuar hoje como igreja neste novo milênio? O que é pastoral, afinal de contas? Antes de tudo, antes de ser um objeto, digamos, de reflexão, a pastoral, ela é um processo que se dá entre pessoas, portanto inclui relações. O pastoreio, ela é uma atividade milenar. Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, seus filhos, Abel e Caim. Abel era um pastor de ovelhas. E aí teve aquela inveja de Caim em relação a Abel, depois o matou, etc., como nós conhecemos na história. Portanto, é algo que marca toda a Bíblia. O Salmo 23 assim diz: o Senhor é o meu pastor. Me ajudem que eu esqueci. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois em São João, no capítulo 10, temos aquela grande polêmica entre os fariseus e Jesus, que cura um cego de nascença em dia de sábado. Então Jesus mostra aqui qual que é o verdadeiro papel do pastor. Não é aquele que apenas impõe ordens, que domina, mas é aquele que está para curar, para servir, defender. Então o importante aqui é a relação pastor-ovelha, que deve existir numa igreja, sobretudo missionária. E aqui temos dois modelos de relação: a relação sujeito para o objeto, sujeito-objeto, e a relação sujeito-sujeito. E é esta sujeito-sujeito que é a relação que deve realmente acontecer, sobretudo numa igreja missionária. Então vamos ver aqui que nós temos 6 tipos de posturas, e elas se referem, as 6 primeiras, se referem à postura sujeito-objeto. Eu mando, você faz. Infelizmente assim funciona. Somente uma que se refere ao sujeito para sujeito. Então vamos à primeira postura, que é muito forte, a postura tradicional. O agente aqui determina tudo. O agente não precisa de conversão e nem de evangelização. Ele é, digamos assim, perfeito. Basta. Como o irmão mais velho do filho pródigo. Eu sou perfeito, estou em casa, sou santo. E o seu principal função deste líder ou deste pastor é manter a sobrevivência e a manutenção da instituição. E o seu ponto de partida é o discurso.
Então foge daquilo que o Papa propõe. O pastor deve ter o cheiro das ovelhas. Então pastor ou líder não é aquele que apenas coordena, manda e defende a instituição. Ele precisa pensar nas pessoas, o que cada uma precisa. E o método é determinações. As pessoas apenas executam tarefas. E qual é a pedagogia deste pastor? O repasse de doutrinas, cursos, palestras, catequeses, homilias expositivas, como estamos fazendo aqui, que também são importantes. Mas o importante é depois, por exemplo, nós estamos aqui na novena refletindo, né? Cada dia um tema que nos ajuda a refletir o que é a igreja missionária. Mas o importante depois é traduzir isso na vivência. Como aqui no primeiro dia eu fiz um questionamento entre as pastorais e movimentos, a maioria não se conhece, por exemplo. Então ficamos na forma tradicional. É preciso ir para a forma que realmente mostra sujeito e sujeito. Depois, o poder deste pastor é inerente à instituição. O agente acaba sendo o dono do poder e do saber. E a comunidade onde fica? É um grupo de fiéis reunidos em torno dos sacramentos, que deve submeter-se e basta. A comunidade não tem a liberdade para refletir, para agir, ela é comandada. Ela é um objeto nas mãos do líder. Precisa ser convertida, evangelizada. E naturalmente aqui nascem os conflitos. Não se admite, por exemplo, confronto, questionamento. O líder é o único que deve contornar as situações. O que ele disse está dito e basta. Então veja que são pecados que nós cometemos. Aí vem o conservadorismo. O que vale é a defesa da ordem institucional. E se alguém questiona, infelizmente é excluído, é barrado. Então o contexto torna-se um contexto ignorado, a comunidade não conta, fica a Deus dará. O importante é realizar as ordens estabelecidas. Esta é a postura tradicional. Segunda postura, postura positivista. Aqui o agente ou o líder é um investigador, faz a ciência, produz o conhecimento. A verdade passa a ser definida pela ciência. Então existe aqui uma relação formal, burocrática, técnica. E aí surgem então aqueles chavões ou aqueles rótulos que nós conhecemos. Por exemplo, as crianças da catequese não aprendem nada, não querem nada com nada. Ou então os pais não participam da catequese. Ou ainda, só vêm à igreja quando precisam dos sacramentos. E assim vai. Uma ladainha de rótulos. Não interessa o que dizem as pessoas da comunidade. Isso não interessa. O importante é fazer funcionar a proposta do líder. E a questão em jogo não é a qualidade da ação evangelizadora, mas o funcionamento da instituição. E o método é aquele método que fica a desejar. Antes tudo funcionava tão bem. A pessoa não tem coragem de renovar-se, partir para o novo. Usa-se então o processo de observação, registro, elaboração de hipóteses, estabelecimento de leis. Já refletimos aqui, a lei não tem a palavra final. E o poder é tudo fundamentado na lei. O que está escrito tem que ser feito e basta. Falta sensibilidade, falta humanidade. Em uma palavra, falta amor. A comunidade é um mero objeto, não tem parte na ação. A lei é o grande pilar de sustentação desta posição positivista. Os conflitos, se acontecer, é porque a lei e a ordem foram desrespeitadas, foram transgredidas. O sistema, segundo esta posição, ele é perfeito, não falha. E nós sabemos que não existe comunidade perfeita, como também não existe família perfeita. As falhas, elas acontecem em todos os lugares. E aqui vem o legalismo. Só vale o que está no papel. É a força da lei. E o contexto tem sempre a lei, seguindo o que ela pede, o resto não interessa. Só interessa quando é preciso
provar uma norma. Aí sim, a comunidade nesse momento conta, né? Como aquele ditado: contra fatos não há argumentos. Esta é a posição positivista. A postura do senso comum, uma terceira. O agente e a comunidade não se diferenciam. Aqui já muda completamente. É tudo a mesma coisa. Se tem um líder, se não tem um líder, é a mesma coisa. São todos iguais. A opinião do agente é a que todo mundo tem. Que todo mundo pensa, tá bom. O poder aqui é uma mistura de postura tradicional, positivista, a postura basista que nós vamos ver. E se o contexto exige uma forte autoridade, o agente age de modo autoritário. Se ao contrário o contexto requer participação, o agente age participativamente. Então ele se torna, como diz, se dança conforme a música, ou ainda é uma Maria vai com as outras. Não tem uma postura. O que é mais cômodo você faz no momento. E aqui então vem também, segundo eu, os conflitos não existem. E se aparecem, é um problema individual, é uma coisa da pessoa, não atinge a comunidade, quando sabemos que a comunidade é afetada. Então nós temos o quê? Uma fragmentação. Não se busca os porquês das coisas, dos problemas. Tudo é a mesma coisa. Sempre foi assim. Nunca vai mudar. É a posição, né, pessimista. Ou então, o pau que nasce torto nunca se endireita. E assim nós temos tantos outros rótulos. E o contexto e o método é o universo onde se vive. Para que complicar? Não vai mudar mesmo. Não existe um método. Apenas uma posição conformista. Simplesmente se adapta ou adapta-se conforme o ambiente. Então existe uma grande fragmentação das posturas. E aí nós partimos para uma quarta postura, a postura basista. Aqui a base é o agente, é o líder, é um especialista em procurar esconderijo. É onde ele deposita, digamos, o saber, a justiça. Tudo o que ele sabe vem da base. Ah, porque tem uma base, porque a igreja orientou assim, ou o pároco orientou assim, pronto. A pessoa, ela sempre se apoia numa base, não toma atitudes. Simplesmente diz, o povo já sabe, não há compromisso. E o método aqui não existe, não segue método nenhum. E o poder está fundamentado na postura também tradicional. No fundo, o agente é aquele que determina tudo. O que ele diz, se faz e pronto. E os conflitos nascem da revolta, às vezes dos agentes em relação à instituição e aos poderes constituídos, porque muitas vezes esse agente ele quer ser ele, o autor da verdade, e ele mesmo se revolta. Quer conversão da instituição, ele tem o poder. Na realidade é um que faz barulho, mas nada define. Aí temos um ativismo, por exemplo, exagerado, sem nenhum planejamento. Muita atividade, mas não nada é planejado. Importa apenas agir. Planejar, refletir são perda de tempo, segundo essa postura. E o contexto está sempre relacionado ao ambiente da ação, mas não considera nada da ação, ignora-se. Esta é a postura basista. A postura comercial, uma outra postura, onde o agente, o líder, prevalece, e prevalece sobretudo o individualismo. O interesse aqui é pessoal, o outro é um concorrente. A comunidade é apenas um espaço que se usa para tirar vantagens. E a tendência é formar um grupo politizado, doutrinado, socializado, que pode consumir. Quem não se enquadra, está fora, é excluído. Não se trata aqui do lucro monetário, mas do lucro de status, de posição, de bem-estar do espírito. A pessoa que está à frente, ela que comanda. Então reage-se ao Evangelho quando o Evangelho, por exemplo, busca o bem comum, quando se trata, por exemplo, da partilha,
quando existe uma consciência crítica, quando se questiona a questão da justiça, sobretudo a justiça social. Aceita-se a comunidade porque ela é necessária para a competição, apenas isso. Mas a busca é status e vender um produto, como acontece também na sociedade de hoje. O método é o grande princípio, competição. Quem faz melhor? Então reina aqui a inveja e outras coisas. E a estratégia básica é despertar o desejo. E aí cabe a esta postura fornecer o produto de satisfação do desejo. E uma das coisas que auxilia muito nessa postura de comércio comercial são os meios de comunicação. Hoje as pessoas, muitas, se fundamentam só nos meios de comunicação. Querem estar sempre debaixo de holofotes. E Jesus mostra o contrário, né? A gente tem que servir do ambiente, da situação, e não apenas estar sob um holofote. Poder e conflito depende do número de clientes, quanto mais melhor. E o conflito não está nos projetos, mas nos interesses. Não existe um projeto. O lucro é tirar vantagem em tudo. Investe-se em uma pastoral de elite. Jamais se pensa numa pastoral, por exemplo, voltada para as pessoas que sofrem, as pessoas que são consideradas inúteis, pessoas idosas, pessoas com deficiências, por exemplo, os pobres, aqueles sem teto, sem terra. Essas pessoas não entram nesta pastoral, nesta postura. Depois temos também a postura carismática. Aqui é preciso distinguir duas coisas, dois modelos de carismáticos. Temos o carismático, que é aquela pessoa que tem dons naturais, e temos o carismático pentecostal. O agente que é carismático é um agente que se diferencia pelo seu carisma. Ele tem qualidades, é criativo, sabe conquistar as pessoas, que nós chamamos de pessoa carismática. O carismático pentecostal é aquele que tem, segundo a crença, o Espírito Santo. Tem o dever de pregar, falar em línguas, ensinar. Acredita-se que é o próprio Espírito Santo que age em tais agentes ou líderes. É o instrumento do Espírito Santo. Essa é a postura carismática pentecostal. A autoridade e o poder confere a autoridade, a liderança carismática e identifica-se com ela. Como por exemplo, a pessoa que é carismática, ela consegue ter uma postura que nós chamamos de populismo. Já o carismático pentecostal é aquele agraciado pelo dom do Espírito Santo. E não é necessariamente uma autoridade instituída. Há muitas tendências carismáticas. No caso, por exemplo, da nossa RCC, Renovação Carismática Católica, acredita-se que a igreja foi fundada pelo Espírito Santo e que os seus dons podem ser distribuídos a todos os batizados, indiferentemente. Qual que é o carisma e o método dessa postura? Postura carismática, o agente exerce uma liderança natural. Ele consegue influenciar positivamente ou negativamente. Ele tem uma força. Ele tem o que nós chamamos também de prestígio, consegue conquistar. Se é uma pessoa do bem, ele faz um bem imenso. Mas também se é uma pessoa um pouco voltada para o mal ou para certas tendências, cria-se um mal tremendo. Aí temos a postura depois carismático pentecostal. O agente exerce uma liderança instrumental. Sente-se instrumento do Espírito Santo. E a finalidade é a experiência religiosa pessoal. E as estratégias normalmente são encontros de massa ou pequenos grupos, onde se destaca o louvor, a pregação, o falar em línguas, canta-se muito, cenáculos e assim por diante. Esta é a postura carismática.
Estas 6 primeiras, elas estão ligadas ao agente, a postura de sujeito-objeto. Eu estou sendo rápido porque é muita coisa, né? Aqui só apenas fazendo um lembrete. Agora, a postura realmente que deve fazer parte de toda a igreja, postura de Jesus e postura da igreja missionária, é esta, a postura participativa. O agente e a comunidade agem juntos, trabalham juntos, não existe separação, não existe domínio, eu que mando e você que faz, não, um servindo ao outro, esta é a verdadeira postura. Ambos evangelizam e são evangelizados. A missão de evangelizar uma paróquia, por exemplo, não é só do pároco, não é só das lideranças que aqui existem, por exemplo, ou pastorais e movimentos, é de todo o povo de Deus. Esta é a postura que realmente conta, a postura participativa. A missão do agente, do líder, é construir a realidade, analisar, uma construção em conjunto, agente e comunidade. Igreja em saída, como pede o Papa. E a opção, temos 3 questões importantes: a decisão de fé, preocupação com as pessoas que fazem parte do universo humano, no caso do universo paroquial, e o papel que se assume na evangelização. É uma opção que é feita na liberdade, respeitando a opinião de cada um, a escolha de cada um, e valorizando cada um, porque cada um pode oferecer muito. O método é participativo, é participação. Sua grande exigência é a pessoa assumir como sujeito, ela não é um objeto. Então, fazer uma autoanálise, analisar-se, avaliar-se e também se evangelizar. Na postura participativa, todos são evangelizadores e também devem ser evangelizados. Esta é a postura bonita, que falta tanto para nós hoje na igreja. E o processo não é o agente que decide o que deve ser feito. As decisões são tomadas no processo de participação, todos juntos. Por isso que é importante ter, por exemplo, conselhos, conselho pastoral, por exemplo. Depois, esse conselho pastoral pode ser ampliado em algumas reuniões, chamar todos os demais líderes de grupos pastorais e movimentos, e juntos nós precisamos traçar um caminho novo para a paróquia. Então juntos definem, depois assembleias e assim por diante. Este é o verdadeiro método, participação de todos. O poder aqui, a diferença em relação aos papéis, como lembra São Paulo, né? São diversos dons, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E aqui tudo é planejado em comum acordo. Já pensaram? Se aqui pudesse fazer esse trabalho com mais firmeza, se todos se conhecessem de modo mais profundo entre as pastorais e movimentos, por exemplo, quanta coisa mudaria, quanta coisa seria diferente. Antes de tudo, o líder é uma pessoa que tem fé, uma fé que acredita no humano, acredita no outro, e sobretudo acredita em Deus, que é o totalmente outro. É aquele que acredita em Deus, acredita também nas capacidades do outro. Os conflitos naturalmente acontecem, porque em todo lugar nós temos conflitos. Não existe comunidade perfeita, porém são vistos como uma forma de crescimento, procuram juntos resolver a situação ou problema que aparece, visando o quê? A transformação, a conversão, a mudança de vida. Então o contexto é o líder comunidade, todos caminhando juntos, todos são responsáveis, todos trabalham juntos, a missão é de todos. Portanto, querido irmão, querida irmã, diante dessas posturas que aqui passamos de modo tão rápido, merece um trabalho, um estudo, uma reflexão profunda. Procuremos então, como paróquia missionária, trabalhar a questão da postura participativa, onde todos são responsáveis, desde o pároco até o mais simples, ou menor, aquele que entrou na comunidade ontem. Somos todos responsáveis, e todos devemos construir o reino de Deus.
Hoje celebrando Nossa Senhora do Rosário. Ela, através dos mistérios do terço, podemos contemplar também os mistérios da fé. Esta pessoa que se deixou conduzir por Deus, que a nossa comunidade, que a nossa paróquia seja conduzida pelo Espírito Santo, assim como foi Maria, e que a nossa postura seja aquela da comunhão, da participação, para que o reino de Deus possa acontecer aqui, agora. O céu começa aqui, dizia Santa Teresinha, né? Cristo é o meu doce céu na terra. Portanto, a eternidade, a vida feliz para a qual caminhamos, ela começa aqui. E lá nós vamos definitivamente então poder gozar da vida em plenitude. Mas ela acontece aqui. A ressurreição final, por exemplo, dos nossos corpos, que acontecerá segundo a Bíblia, no fim dos tempos, ela não acontecerá se antes não acontecer a ressurreição do coração, da vida. E essa ressurreição, ela deve acontecer todos os dias, em todos os momentos. Amém? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.